Você já imaginou como era a vida dos verdadeiros piratas do Caribe? Esqueça os mapas do tesouro mágicos e os navios fantasmas. A realidade era muito mais brutal, suja e, de certa forma, até mais fascinante. Hoje, vamos navegar pelas águas turvas da história para descobrir a verdade por trás da era de ouro da pirataria. Tudo começou no século XVII, numa época de impérios e colônias. As Caraíbas eram um caldeirão fervente. Espanha, Inglaterra, França e Holanda lutavam por cada ilha, cada rota comercial. E no meio de tudo isso, surgiram homens e mulheres que decidiram viver sob suas próprias regras. Mas de onde eles vieram? Muitos eram marinheiros da marinha mercante ou militar, cansados da disciplina rígida, dos salários miseráveis e das condições de trabalho terríveis. Outros eram antigos corsários, que eram basicamente piratas legalizados pelos seus governos para atacar navios inimigos em tempos de guerra. Quando a paz era declarada, eles ficavam sem emprego e sem escolha, a não ser continuar fazendo o que sabiam melhor: pilhar. Havia também os escravos fugidos e os servos contratados, que escapavam das plantações brutais. Para eles, a pirataria não era uma escolha, era a única chance de liberdade. A bordo de um navio pirata, um homem era julgado pela sua coragem e habilidade, não pela cor da sua pele ou pela sua origem. É irônico pensar que as sociedades mais democráticas e igualitárias da época eram na verdade navios piratas. A vida a bordo era regida por um código, o famoso Código Pirata. Antes de cada viagem, a tripulação se reunia para criar e assinar suas próprias leis. Essas regras definiam como os saques seriam divididos, as punições para quem roubasse da tripulação ou desertasse em batalha, e até compensações por ferimentos. Perdu ou miorro recebia uma parte extra do saque. Uma perna mais ainda. O capitão era eleito democraticamente pela tripulação e podia ser deposto a qualquer momento, se não agradasse a maioria. Era uma espécie de república flutuante de criminosos. E que criminosos eles eram! Nomes como Barba Negra, Calico Jack Hackett e Bartholomew Roberts ecoavam terror por todo o Atlântico. Edward Teach, o Barba Negra, era o mestre do marketing pessoal. Ele amarrava pavios de queima lenta na sua longa barba negra e os acendia antes de abordar o navio. A fumaça e as chamas que envolviam seu rosto criavam a imagem de um demônio saído do inferno. Na maioria das vezes os navios se rendiam sem luta, aterrorizados apenas pela sua reputação. Ele comandou uma frota que bloqueou o porto de Charleston, na Carolina do Sul, exigindo um resgate em remédios. Tivemos também Anne Baney e Mary Red, duas das piratas mais famosas da história. Elas navegavam com a tripulação de Calico Jack, vestidas como homens e lutando com a mesma ferocidade, se não mais. Quando o navio deles foi capturado, a lenda diz que apenas elas e um outro pirata lutaram para defender o navio, enquanto Calico Jack e o resto da tripulação estavam bêbados demais para reagir. Foram condenadas à forca, mas escaparam da execução porque ambas estavam grávidas. O destino delas depois disso é um mistério. O reinado desses piratas não acontecia apenas no mar. Eles precisavam de bases seguras para reparar seus navios, vender suas mercadorias roubadas e gastar seu dinheiro. E assim nasceram as cidades piratas. Port Royal, na Jamaica, era conhecida como a cidade mais rica e perversa do mundo. Tavernas, bordéis e casas de jogo funcionavam dia e noite. Era um paraíso para um pirata com os bolsos cheios de ouro. Outro refúgio famoso foi Nassau, nas Bahamas, que se autoproclamou uma república pirata, governada por uma aliança dos capitães mais temidos. Mas por que as Caraíbas? A geografia era perfeita. Milhares de ilhas, enseadas escondidas e passagens estreitas, ofereciam inúmeros esconderijos. Além disso, as rotas comerciais mais ricas do mundo passavam por ali. Os galeões espanhóis carregados de ouro, prata e joias saqueadas das Américas eram alvos irresistíveis. Eram como cakes fortes flutuantes, esperando para serem abertas. A pirataria era um negócio de alto risco, mas de altíssima recompensa. A cultura pirata, no entanto, não era só sobre violência e bebida. Eles tinham suas próprias tradições. A bandeira, a famosa Jolly Roger, com a caveira e os ossos cruzados, não era universal. Cada capitão tinha seu próprio design. A bandeira de Barba Negra mostrava um esqueleto segurando uma ampulheta e uma lança, perfurando um coração sangrando. A de Calico Jack era a clássica caveira com duas espadas cruzadas. O objetivo era sempre o mesmo: inspirar medo e encorajar uma rendição rápida. Lutar significava morte certa, mas render-se geralmente significava apenas perder a carga. A comida a bordo era horrível. Biscoitos duros como pedra, muitas vezes infestados de larvas de gorgulho, e carne salgada que ficava rançosa rapidamente. A água fresca era um luxo. Por isso, a bebida preferida era o grog, uma mistura de rum com água. O álcool ajudava a matar as bactérias na água, e claro,
a tornar a vida miserável um pouco mais suportável. Doenças como o escorbuto, causado pela falta de vitamina C, eram comuns e matavam mais piratas do que qualquer batalha naval. Mas tudo o que é bom, ou mal, chega ao fim. A era de ouro da pirataria durou pouco, cerca de 30 anos, do final do século XVII ao início do século XVIII. Os impérios cansaram-se de ter suas rotas comerciais interrompidas, eles começaram a oferecer perdões reais a todos os piratas que abandonassem a vida de crimes. Muitos aceitaram. Para os que recusaram, a resposta foi uma caça implacável. Governadores como Woodes Rogers, ele próprio um ex-corsário, foram enviados para limpar as Caraíbas. Ele chegou a Nassau com o lema Expulsus Pirates, Restituta Commercia, Piratas expulsos, comércio restaurado. Navios de guerra mais rápidos e mais bem armados patrulhavam as águas. Piratas capturados eram levados a julgamento e, quase sempre, condenados à forca. As execuções eram eventos públicos, servindo como aviso sombrio para quem pensasse em seguir o mesmo caminho. O corpo de William Kidd, por exemplo, foi coberto de alcatrão e pendurado numa gaiola de ferro na entrada do rio Tamisa, onde permaneceu por anos, como um aviso macabro. O reinado dos piratas terminou, mas o seu legado perdura. Eles não eram heróis românticos, mas sim criminosos, desesperados, produto de um tempo violento e desigual. No entanto, a sua rebelião contra a autoridade, a sua busca por liberdade e a sua surpreendente cultura democrática continuam a nos fascinar. Eles criaram um mundo próprio, com suas próprias regras, em oposição direta aos grandes impérios da época. Uma república de foras da lei, navegando sob uma bandeira negra em busca de fortuna e liberdade num mar de tiranos. A próxima vez que você assistir a um filme sobre piratas, lembre-se dos homens e mulheres reais que inspiraram essas lendas. A verdade é muito mais complexa e humana do que qualquer ficção. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pela história. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas aventuras. Até a próxima!